gente! Agosto está chegando no final. E neste mês, no Ministério Débora, de Mulher para Mulher, nós falamos sobre o que queremos e onde queremos chegar. Mas, gente, você sabia que mais importante de saber o que se quer é saber como nós vamos chegar e de que forma nós vamos chegar na onde nós queremos ir? O final da trajetória é muito importante. Não parece razoável para você esse pensamento? Mas é. Você sabe por quê? Existem tantas mulheres com talentos, existem tantas mulheres multifunções, mas acontece que muitas de nós não conseguimos organizar os nossos pensamentos de uma forma que possamos traçar planos estratégicos para fazer com que os nossos talentos sejam postos em prática, a fim de que a gente traga um resultado útil para aquilo que a gente tem sonhado. É muito complicado. Nós ficamos divagando entre o sonhar, o querer e o executar. E hoje eu vim aqui falar com você sobre 6 chaves, gente, que pode levar você a se desmembrar desse mundo, desse limbo que você está vivendo de procrastinação, para fazer com que você verdadeiramente consiga construir ferramentas que sejam aptas a colocar os seus projetos, os seus sonhos em prática, para que você, enfim, possa ser aquilo que você tem sonhado ser. Você quer ver uma chave maravilhosa, a primeira delas? Olha só, nós falamos isso esse mês, hein? As escolhas que fazemos determinarão aonde nós vamos chegar. Gente, isso é tão importante, sabe por quê? Às vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós acabamos procrastinando nas decisões que precisamos tomar. E quanto mais nós procrastinamos naquilo que nós precisamos fazer, na decisão que a gente precisa tomar, muito mais vai ficar longe o nosso resultado, aquilo que a gente tem buscado, aquilo que a gente tem almejado. Mas não é assim não, pastora, não é assim que funciona. É sim. Veja bem, às vezes você pensa em fazer uma viagem, mas você nunca parou para organizar o custo, aonde, o roteiro, de que forma. Às vezes você sonhou em ter uma profissão super 10, uma profissão que faça diferença no mundo, mas você nunca pensou em fazer um vestibular, por exemplo. Você nunca pensou em se preparar para o Enem, que pode te garantir uma bolsa de estudo numa boa faculdade. E você vai então deixando que os seus sonhos fiquem sendo entulhados. E daí sabe o que acontece? Você simplesmente esquece de sonhar, esquece que você nasceu para ser feliz. Mas sabe qual é a graça? É que tem pessoas que mesmo mais tarde, elas entendem que não podem perder tempo. Não é à toa que nós vemos exemplos de pessoas com 60, com 70 anos terminando a faculdade. Isso quer dizer que não importa se hoje você tem 10, 20, 30, 40 ou 50 anos de idade. Você quer, você sonha em fazer algo, não é tarde demais para você. Para de procrastinar e faz o que precisa fazer. Agora, olha a segunda chave. Muito importante, deixar escapar algo importante também pode atrasar o seu processo de crescimento, pode atrasar o percurso do seu processo, pode atrasar o caminho até onde você vai chegar. Por quê? Porque os detalhes são importantes. Porque sem detalhes, gente, a gente não chega a lugar nenhum. Você quer ver? Pergunta para o nadador que participou de uma competição ombro a ombro com seu concorrente e perdeu por milésimos de metro. Foi detalhe que fez com que esse nadador perdesse a competição. Quando nós vamos fazer um vestibular e a gente não entra no vestibular porque simplesmente faltou uma questão para nós sermos aprovados dentro daquele grupo. Não é importante os detalhes? Pois é, Jacó, quando ele encontrou Raquel naquela fonte e se apaixonou, o que a Bíblia nos fala? Que ele foi pedir para o seu tio Labão a mão de Raquel em casamento. Então seu tio fez um trato com ele. Você vai trabalhar 7 anos para que você tenha o direito de casar com a minha filha. Mas Jacó, gente, esqueceu de um detalhe muito importante. Que naquela época, a filha mais nova não casava antes da mais velha. Quando Jacó foi para o casamento, quando ele contraiu a núpcias, quem que estava lá no altar? Era a irmã mais velha de Raquel. Tá vendo como o detalhe é importante? São detalhes, a vida é feita de detalhes. E o Senhor, Ele é detalhista em tudo.
Se Deus é detalhista e cuida de você nos mínimos detalhes, então por que você não pode prestar atenção nos detalhes? Às vezes é nos detalhes que nós impedimos que algo muito ruim aconteça com alguém que nós amamos. Então entenda que o detalhe é importante, você não prestar atenção nele pode atrasar o seu processo de conquista. O terceiro, gente, esquecer a sua identidade no meio do processo também pode atrasar o final da sua jornada. Olha só, o Senhor viu o clamor de um povo e levou Moisés para libertar esse povo que estava escravo no Egito. Esse povo, em algum momento da sua trajetória, esqueceu a sua identidade diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma jornada que eles levariam 6 dias para chegar até onde o Senhor tinha escolhido, a terra prometida, para que eles tivessem abundância, uma nova vida, novidades. Levou 40 anos. Em algum momento, aquele povo perdeu a identidade, perdeu a consciência de quem eles eram diante de Deus, da onde eles tinham vindo, qual que era a essência deles. E ficaram procrastinando no meio de um mar de confusão, no mar de frustração e no mar de revolta. Mas ao contrário também é verdade. Quando nós entendemos qual é a nossa identidade em Cristo, gente, as competências elas vêm e transbordam através de nós. E nós então alcançamos aquilo que o Senhor espera que nós alcancemos. Tem gente que fala que quando nós conhecemos, quando nós assumimos, quando nós recebemos, quando nós aceitamos a identidade de filhos de Deus, o extraordinário acontece na nossa vida. Mas não é verdade, porque quando você e eu assumimos a nossa identidade de filhas diante de Deus, o esperado, aquilo que foi programado por Deus para a minha vida e para a sua acontece. Olha só, Davi foi tirado lá das malhadas. Ele era um pastor de ovelhas, mas ele foi tirado para reinar, ele foi tirado para vencer batalhas, ele foi tirado daquele lugar para prosperar, ele foi tirado daquele lugar para fazer algo realmente extraordinário, mas que estava totalmente esperado para a vida dele. Sabe qual que é a quarta chave? Focar no sonho que se fragmentou e não acreditar mais naquele sonho que o Senhor colocou no seu coração, também, gente, é uma pedra de tropeço enorme que atrasa o processo de conquista. Olha só, José do Egito, ele tinha todos os motivos do mundo para se focar naquele sonho que aparentemente estava frustrado. Deus tinha dado um sonho que ele seria maior que seus irmãos, maior que o seu pai, que ele seria alguém de muita relevância para o seu tempo. Mas então seus irmãos fazem o quê? Não aceitam aquela condição, não aceitam aquele sonho vindo da parte de Deus para José. Então eles tentam frustrar que aquele sonho do Senhor acontecesse na vida do irmão. De qual forma? Vendendo ele como escravo, vendendo ele, mandando ele para os mercadores, para que ele fosse vendido como escravo. E ele se tornou escravo e ficou escravo durante muito tempo. Mas sabe o que é mais maravilhoso quando lemos a história de José? Que todos os momentos, desde que ele estava lá naquele lugar, naquele bueiro, naquela cova, naquele lugar que ele foi jogado antes de ser vendido para os mercadores, o Senhor estava com José em todo o tempo, mostrando para José que ninguém poderia frustrar os sonhos que ele sonhou para ele. Então, para a menina de se focar nas coisas ruins, nas circunstâncias passadas que aconteceram na sua vida, porque nada nem ninguém pode e vai impedir que você seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Você não tem por que não fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ser aquilo que você tem sonhado, a mulher que vai fazer a diferença, a mulher que vai ser produtiva, a mulher que vai ser realizada em todas as áreas da sua vida. Olha só, é tão importante isso, porque quando nós esquecemos de quem nós somos, quando nós esquecemos os sonhos que o Senhor nos dá, quando nós perdemos a nossa identidade, nós ficamos suscetíveis a qualquer coisa, a qualquer influência à nossa volta. E principalmente as influências ruins. Deixa eu te falar a respeito de uma influência ruim. Esses dias eu estava ali no salão de cabeleireiro, estava me arrumando e eu ouvi a história de uma menina de 22 anos.
Ela era de uma família rica, de uma família que tinha aqui na nossa cidade várias lojas de móveis. Uma menina linda, aonde ela passava, ela chamava atenção porque ela, além de linda, ela é extremamente bem vestida. Aparentemente, quem olhava ela nas suas redes sociais falava: essa moça, ela não tem problema algum, ela é feliz, porque ela postava o quanto ela era feliz, fotos sorrindo, lugares maravilhosos que ela passeava, gente ao seu redor. Mas sabe o que aconteceu com essa menina de 22 anos, gente? Ela tirou a própria vida, ela se enforcou. A família não sabe por quê. Gente, a gente não pode se ater às coisas ruins que acontecem. A gente não pode verdadeiramente pensar que não existe mais algo de bom simplesmente porque coisas ruins aconteceram na nossa vida. Sabe quando isso acontece? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando os nossos sentimentos, ignorando a nossa condição física, a nossa condição emocional. E toda vez que nós ignoramos o que nós estamos sentindo, gente, essa combinação tóxica nos leva a um resultado negativo. E essa é a quinta chave. Você não precisa fingir quem você é ou fingir que você está sentindo algo que você não está sentindo. Sabe, mesmo que eu e você busquemos esconder do mundo o que nós estamos sentindo, a verdade é que quando nós olhamos no espelho, nós vamos ver refletidos a verdadeira essência de quem nós somos. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, nós podemos fingir para o mundo uma alegria que nós não estamos sentindo, uma satisfação que não está no nosso coração agora. Mas em relação a duas pessoas, nós jamais esconderemos o nosso verdadeiro sentimento, a nossa verdadeira essência. Sabe de quem? De nós mesmas. Porque toda vez que eu e você olharmos para o espelho, nós vamos ver refletido tudo aquilo que somos, tudo que estamos sentindo, e nós não podemos esconder de Deus, sobretudo de Deus. Deixa eu ler com você uma passagem que Jesus falou, que está em Lucas, no capítulo 12, no verso 2. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Paulo, em Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, fala assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. E aí eu quero te dar a sexta chave. Sabe, viver com as máscaras da polidez que essa sociedade nos impõe, sem buscar a ajuda necessária, também faz com que o processo de conquista seja atrasado na nossa vida. A sociedade, ela nos impõe várias máscaras. A máscara da satisfação pessoal quando nós estamos arrebentados. A máscara da tranquilidade e da paz quando nós estamos totalmente angustiados, nervosos, preocupados por dentro. E muitas pessoas têm morrido de depressão. No mar de gente que nós vivemos nesse mundo, tem pessoas que se sentem só, sem ter com quem falar, se sentem excluídas, se sentem abandonadas e muitas vezes se sentem órfãs. A máscara de um casamento perfeito, quando por dentro, lá na nossa casa, a mulher está sendo agredida verbalmente, fisicamente, emocionalmente e pior, aprende com seus antepassados que ela não pode pedir ajuda, porque ela casou e ela tem que aguentar. Não creia nisso. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te criou para você viver escondida com sentimentos escondidos. Você não é James Bond para você ter uma vida secreta vivendo uma identidade secreta. Deus não quer que você tenha uma vida fragmentada. Ele não quer que você viva catando os caquinhos aqui, outros ali e vivendo de sonhos despedaçados. Você não é Frankenstein para viver toda remendada de fragmentos da sua história. Eu só vou lembrar dessa parte porque essa parte me fazia feliz. Eu vou pegar outra parte lá anos depois porque aqui eu tive um pedacinho de felicidade. Não foi isso. Você sabia, quando o Senhor chama Jeremias para que ele desça a casa do olheiro em visão, ele mostra que existia um vaso
e esse vaso estava totalmente quebrado, olha que interessante. Deus não mostra para Jeremias que ele estava pegando pedaços e reconstruindo pedaços do vaso. Mas ele mostra que ele estava reconstruindo um vaso a partir dos mesmos pedaços. Você sabe por quê? Porque toda vez que esse vaso, e se coloque como sendo esse vaso, você pega um pedaço aqui e remenda aqui um pouquinho. Vou pegar um pedacinho aqui desse vaso, não sei de quem é, vou remendar em mim. Vou pegar outro pouquinho ali do outro vaso, aquela relação perdida, aquela situação ruim por aqui. Sabe o que vai acontecer? Você se torna um Frankenstein carregando pedaços que não são seus. E sabe o que acontece? Você acaba carregando peso e carga desnecessárias. E isso também atrasa o seu processo. Olha só, Deus te chamou para vencer. Sabe por quê? Porque Ele é quem te restaura. Ele é quem te chama, é Ele quem te ajuda. É Ele quem te sustenta. E por que Deus faz tudo isso? Porque você é filha. É aquele que Ele ama. É aquele que Ele valoriza. E é aquele que Ele capacita.